Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês sobre o tema número 1 da nossa apostila do curso de redação, que vai tratar sobre os caminhos para se retirar os indivíduos das bolhas sociais geradas pelo acesso desenfreado às redes. Os alunos logo me metralharam, né, perguntando: Su, nós vamos pregar censura? Você está parecendo nossa mãe, quer que a gente use as redes restritamente? Não é nada disso. Primeiro, nós vamos ter que analisar o que geram as bolhas, né? O que são bolhas? São aglomerados, né, de pessoas que se unem em torno de uma determinada postura, de uma determinada ideia, e não só isso, elas se fecham nessa ideia, e não só isso, se sentem muitas vezes à vontade para criticar demasiadamente a ideia, a postura, o gosto das outras pessoas e grupos. Isso que é uma bolha, tá? Então, só pela definição, nós já percebemos que nós estamos frente a um problema. A bolha não existe com a internet, né? Nossos textos de apoio aí, vocês vão ver que tem um que falava que a nossa bolha era calçada em gerações passadas, né? Então, sempre que você tinha um problema, seja relacionado à família ou à escola, fosse relacionado à família, fosse relacionado à escola, nós íamos para a calçada, porque lá era onde estavam os adolescentes e nós sentávamos e conversávamos e expunhamos nossos problemas ou não. Era um momento ali de relax, né? Falando assim, em que nós nos afastávamos do comando, do olhar, dos nossos pais, ou no caso dos nossos professores, no mundo adulto. Então isso também já era uma bolha. Mas esse conceito, ele veio aflorar e ficar mais forte ainda, agora relacionado realmente às redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, se vocês forem analisar bem, elas refletem aquilo que há fora da sociedade. No caso, o que seria esse fora? Eu vou enumerar alguns fatores, né? Nós falamos ano passado sobre a questão da doutrinação ideológica. Será que quando existe uma doutrinação, ela ficaria apenas ali num âmbito de sala de aula? Será que quando existe uma doutrinação, ela ficaria apenas restrita a um Twitter? Quando existe essa doutrinação, que existem pessoas que alegam que há essa doutrinação, outros negam, mas quando há uma doutrinação, nós conseguimos nos abrir para outras ideias, para outras pessoas? A resposta é não. Então, isso só foi sendo agravado com um momento em que, pela internet, pela rede social, você, indivíduo, se confronta com toda uma sociedade ao expor suas opiniões. Quando você se confronta, ainda você não está numa bolha. O problema é quando você se junta a grupos, né? Então aí existem as comunidades, lembra que existiam as comunidades no Orkut, existem os grupos de Facebook, e existe a seleção que a gente faz no Instagram das pessoas que a gente não quer mais ver. Então você acaba, essa polarização que já existia, essas bolhas que já existiam, elas acabam se intensificando com o uso desenfreado das redes. Daqui a pouco eu vou falar esse desenfreado. Tá? Um outro fator, a crise de representatividade pela qual não só o Brasil, mas existem outros países também passam. Tá? Se vocês observarem, essa crise de representatividade fez com que nós desacreditássemos nos poderes constituídos, né? Então você já não tem mais aquele apego, o presidente da república, chegou o senhor governador, nossa, vamos registrar a presença do vereador tal. Notem que não existe mais, antigamente existia isso, essa mesura, né? Hoje chega um vereador, coitado, é possível que ele sofra algum tipo de represália por quem estiver no ambiente que ele está adentrando, né? Se chegar um governador, é possível que a comunidade pare ali para cobrar dele aquilo que ela acha que é a obrigação dele. E se chegar um presidente da república, nem sempre nós temos aquele respeito, aquela coisa que havia antigamente. Isso daí se reflete muito nos discursos que a gente vê também em redes sociais. Eu peço para vocês acompanharem sempre, né,
as audiências públicas que debatem assuntos sociais. E o que a gente percebe lá? Muitos alunos falam para mim, não, eu não vou mais assistir. Porque eu vejo ali um deputado que ganha um dinheiro, né, que é nosso representante, agredindo verbalmente as pessoas com as quais ele discorda. E a gente não pode esquecer que um deputado, um senador, um vereador, qualquer pessoa que recebeu o voto popular, ele está ali para governar para todos, né? E não só para aqueles com os quais ele concorda. E isso se expande assim na internet, nas redes, de forma assustadora. Então, um discurso que é feito hoje pela manhã, no momento assim até ao vivo, logo ele já está presente em todos os canais que são interessados em difundir, em divulgar, principalmente esses momentos em que há mais choque, né? A imprensa ela tem sempre essa característica, aquilo que está tudo bem, está tudo bom, ela não coloca, mas basta que haja qualquer choque, basta que haja uma discussão mais acalorada, um desastre, é aí que ela vende. Então ela se aproveita muitas vezes dessas situações. Olha, eu sou aqui um eleitor, eu vejo ali um senador e outro senador debatendo, usando palavras de baixo calão, usando palavras como mentiroso, assassino, você é de uma quadrilha e assim por diante. Olha, o que eu faço? Eu acabo levando para as redes sociais também essa postura, né? Aí que nós temos nos textos de apoio aquele trecho em que o Humberto Eco fala, né, que a internet ela deu voz aos idiotas, ela deu voz àquele que estava ali quietinho, morrendo de vontade de expor suas ideias, e com a internet esse é o momento. Principalmente porque, embora haja um marco regulatório, vocês podem falar inclusive sobre ele, que é o Marco Civil da Internet, nós ainda temos comportamentos que são questionáveis, certo? Então, todo esse contexto me levou a desenvolver essa temática. Então, aí alguns alunos me perguntaram, né, e também os alunos já escreveram, então eu apenas vou mostrar quais foram os recursos argumentativos que os alunos já usaram, né, quais foram as propostas interventivas que eles colocaram, e vocês podem aproveitar também desses elementos aí para compor a redação de vocês, quem ainda não fez a redação, né? Então, número 1, alguns alunos falaram sobre o mito da caverna. E a gente tinha comentado isso em sala de aula também, né? Como que o mito da caverna auxilia na construção do percurso argumentativo desse texto? Porque as pessoas que estavam nessa caverna, elas não só estavam acostumadas com ela, como julgaram louco aquele que trouxe ideias de fora. Isso é uma bolha social. Então é interessante mesmo a gente perceber que não é algo relacionado diretamente à internet. É você que vai fazer essa relação ao escrever o seu texto. Mas você pode sim retomar um mito já desenvolvido na Antiguidade Clássica em que se falava sobre isso, certo? Alguns alunos mencionaram, olha só que interessante, o livro O Cortiço. O que tem a ver cortiço com bolhas? Tem a ver que, se vocês observarem bem, o Aloysio Azevedo coloca uma clara distinção de classes. E, dependendo da distinção de classes, as músicas que eles gostavam, as comidas, as roupas, os costumes. Então, nota que ele não mostra um congraçamento, ele mostra que a tendência era não misturar. A tendência era cada qual viver numa realidade paralela e, principalmente, um não aceitando o outro. Então, aquela divisão do casarão com o cortiço, ela é emblemática e os alunos se aproveitaram disso para fazer um percurso literário e histórico. Muito bem feito, eu gostei, foi muito inteligente. Outro elemento que eu já mencionei, eles falaram sobre o Marco Civil da Internet. É interessante vocês lerem a respeito, porque falar sobre mundo virtual, sobre internet, está na moda e pode continuar. Então é interessante que vocês vejam lá que o Marco Civil, ele prevê que há liberdade, ele prevê que não se pode praticar a censura, mas ao mesmo tempo ele fala da responsabilidade. Então, quando você agride porque você está numa bolha tão forte, tão bem formada, que você se sente à vontade para acusar o outro, isso para o Marco Civil não é algo responsável,
é algo que fere a liberdade do outro pensar diferente, tá bem? Então, é interessante que vocês deem uma lida nele para vocês poderem ter liberdade de mencioná-lo como repertório argumentativo. Alguns alunos fizeram também uma questão assim, de mostrar, e usaram vários filósofos, 2, 3 filósofos, desse impacto do individual frente ao coletivo. E como que as pessoas se influenciam por isso, quando elas percebem que tem um monte de gente pensando como elas, tá bem? Então também eles trabalharam essa questão do individual versus a coletividade. Como proposta interventiva, alguns alunos apontaram o próprio marco civil, então eles comentaram sobre o marco civil no desenvolvimento. No final, eles também falaram que são os poderes dados ao poder judiciário que devem agir, e os poderes dados ao poder judiciário que devem agir em torno de coibir, de diminuir, de minimizar esses impactos. Colocaram também como atribuição do MEC, né? Vocês gostam do MEC, e esse tema tem tudo a ver com o MEC, pode falar sobre o MEC, do MEC em educar nas escolas as crianças fora de uma doutrinação. Educar de uma maneira que elas consigam ter contato e compreendam a forma de pensamento de vários grupos religiosos, vários grupos partidários, vários grupos que nós temos presentes na sociedade, sejam por conta de gênero, seja por conta de cultura, de representação cultural, né? Então, eles pregaram que o MEC trabalhasse dessa forma. Como? Nas próprias aulas de linguagem, nas aulas de arte, nas aulas de história, promovendo também um intercâmbio com os pais para que esse trabalho da escola se estenda para maiores setores da sociedade. Tá bem? Então, eles colocaram isso como proposta interventiva. Também como proposta interventiva, eles falaram sobre desintoxicação. Então, a promoção por via da mídia, né? Não ela, porque ela não vai promover nunca isso, porque ela ganha com isso, né? Mas o poder público mesmo, ou instituições organizadas, a sociedade civil organizada. Estudem o que é sociedade civil organizada. Quem faz parte da sociedade civil organizada? Que essas instituições, como é o caso de Rotaract, as igrejas, elas mostrem à população que é interessante, sim, nós podemos acessar redes sociais, mas desde que haja respeito, desde que eu não trafegue ali como se aquilo fosse uma terra de ninguém, que eu tenha responsabilidade sobre isso. Colocaram também o poder público como aquele que deve ter delegacias especializadas em punir pessoas que na internet agridem, xingam, usam palavras de baixo calão. Como? Como o próprio Facebook faz de vez em quando, né? De vez em quando, se alguém coloca algo inapropriado, eles partem para um banimento temporário de 3 dias, de uma semana, de um mês, ou até o banimento total. Então, as pessoas têm que saber se comportar na sociedade quando chegam num restaurante, quando vão a um casamento, e também tem que se comportar bem na internet. E não fazer da internet um lugar em que você forma maiores e maiores e mais fortes bolhas, principalmente para acusar o outro. Mas fazer da internet um lugar em que realmente se possa ter contato com as mais variadas ideias. Ok? Logo, logo lá no site eu vou colocar as melhores redações. O site é suzanaluz.com.br e eu vou colocar as melhores redações desse tema ali para vocês darem uma lida, tá bom? Um grande abraço, professora.